eu descobri uma demonstração maravilhosa, mas a margem desse papel é muito estreita para contê-la. Com essa anotação incompleta, feita em 1637 no livro Aritmética, de Diophante, o matemático francês Pierre de Fermat, que morreu antes de descrever seu teorema, lançava o desafio que iria confundir e frustrar os matemáticos mais brilhantes do mundo por mais de 350 anos. O último teorema de Fermat, como ficou conhecido, tornou-se o santo grau da matemática. Vidas inteiras foram devotadas e até mesmo sacrificadas à busca de uma demonstração para um problema aparentemente simples. Leonhard Euler, o maior matemático do século XVIII, teve que admitir a derrota. Sophie Germain assumiu a identidade de um homem para poder pesquisar em um campo que era fechado às mulheres e fez a descoberta mais significativa do século XIX. Henri Quetelet, Évariste Galois, passou a noite escrevendo os resultados de sua pesquisa antes de morrer num duelo em 1832. E o Kata Taniyama, cujas descobertas levaram finalmente à solução do enigma, matou-se em 1958. Por outro lado, Paulo Wolfswinkel, um famoso empresário alemão, afirmava que Fermat o salvava do suicídio e criou um prêmio valioso para a primeira pessoa que demonstrasse o teorema. Surgiu então um professor de Princeton, Andrew Williams, que sonhava em demonstrar o último teorema de Fermat desde que o vira pela primeira vez. É muito interessante saber como um problema matemático pode impactar tanto a vida de uma pessoa. Como, por exemplo, o teorema de Fermat impactou todas as pessoas que eu mencionei. Mas hoje eu vou falar sobre um problema que impactou muito a minha vida como estudante. Esse problema se chama o triângulo russo. A gente vai falar um pouco dele e um método de resolução. Vamos lá? Bom, pessoal, então hoje a nossa missão é falar um pouco sobre o triângulo russo, tá? Mas é claro que antes de falar sobre o triângulo russo, eu tenho algumas, vamos dizer assim, recomendações importantes para vocês nesse vídeo. O primeiro é esse livro incrível, que é esse aqui, ó, que é o último teorema de Fermat, que conta a história de Andrew Willis, que ele conseguiu desvendar um teorema que estava há tanto tempo obscuro entre o universo matemático, para que as pessoas tentassem descobrir. Inclusive teve um prêmio para quem conseguisse resolver, mas eu não vou dar spoiler porque eu gostaria que vocês lessem, né? E aí também tem um documentário que fala sobre o teorema de Fermat. Esse documentário da BBC tá bem legal, tá? Inclusive o descritivo tá aí no vídeo do YouTube para vocês poderem dar uma olhada, tudo bem? Então essa é a nossa primeira recomendação, e vale muito a pena vocês lerem esse livro e assistirem esse documentário que conta uma história tão bonita, que passa pelo conhecimento científico, faz uma abrangência bem bacana sobre esse universo que é o estudo da matemática para a resolução de problemas, tá bom? Bom, um outro livro que eu vou indicar para vocês é essas 17 equações que tem aqui, ó. 17 equações que mudaram o mundo. Esse livro também é um livro incrível do Ian Stewart, tá? Que fala sobre as conexões vitais entre a matemática e o progresso da humanidade e demonstra como as equações são partes integrantes da nossa vida, que vai desde a antiguidade, né, até a comunicação global, GPS, lasers, naves espaciais ou até mesmo energia atômica, tudo bem? Então é um livro bem bacana que conta sobre algumas equações que foram muito importantes, tá bom? Bom, e agora eu queria falar um pouco sobre o nosso, vamos dizer assim, problema, que é o triângulo russo, tá? Bom, ele é um problema clássico de geometria plana, tá? Muita gente chama ele de problema de Langley, em homenagem ao autor Langley, que ele teve esse problema numa capa de um livro dele, tá? Que quando veio para o Brasil, você via a capa e esse problema. Por isso que ele ganhou tanta notoriedade, tá? Por isso que ele ganhou tanta notoriedade, a ponto das pessoas quererem resolver ele a qualquer custo. E como eu falei, é um problema que ficou muito marcado na minha adolescência, quando eu fazia cursinho para prestar vestibular, né? E aí, alguns lembretes importantes desse exercício. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, tá? Todo triângulo isósceles possui todos os lados adjacentes, a sua base congruente, e os ângulos da base são congruentes também, tá bom? Bom, gente, se um triângulo isósceles possui a base de 60 graus, então ele é chamado de equilátero, tudo bem? Então a gente vai trabalhar bastante essas ideias nesse problema que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá?
Bom, vamos lá na resolução? Ó, gente, primeiro eu queria dividir algumas coisas com vocês. A primeira coisa é, eu fiz o desenho aqui do triângulo russo, onde esse ângulo aqui é de 20, lembrando que aqui é 60 e 50, esse triângulo ele é isósceles, portanto, vamos lá. Se aqui é 60 e 50, e como ele é isósceles, de 20 para 180, falta o quê? 80 para cada lado. Logo aqui é 60, tem 20, então esse ângulo é 20. Logo aqui tem 50, tem 30, esse ângulo aqui é 30, tudo bem? Então a gente consegue ter uma ideia mais panorâmica do que está acontecendo, tá bom? Esse ângulo aqui é o que a gente quer descobrir. E aí o que eu fiz, gente? Eu vou utilizar para resolver esse exercício o que a gente chama de geometria sintética. É uma forma de usar somente relações entre os ângulos para conseguir chegar na solução. Claro, tem várias maneiras, tudo bem? Por exemplo, tem as geometrias não sintéticas, como leis dos senos, teoremas dos senos, para resolver esse problema. Mas eu quero me ater à geometria sintética porque foi assim que me foi apresentado. E a resolução que eu vou fazer é uma resolução que nem sempre é uma resolução tão comentada. Depois eu vou colocar aqui no descritivo do link e tal, para vocês acessarem outros tipos de resolução. Mas eu quero falar um pouco sobre aquela que me foi apresentada e que eu batalhei bastante para entender pela primeira vez que eu vi esse problema, tudo bem? Então, gente, dá uma olhada aqui, ó. Eu, de uma forma misteriosamente mágica, eu puxei aqui, ó, um segmento que gerou um triângulo equilátero aqui. Então, eu queria que vocês vissem pela primeira vez a estrutura que eu montei aqui. Por exemplo, eu criei aqui um ângulo de 10 graus, para poder prolongar e formar um triângulo equilátero aqui, ó. Aqui vai virar 60. Por que 60, gente? É só você pensar que isso aqui é 60, aqui é 60, aqui vai ter que ser 60 para fechar 180. E olha aí, eu fecho aqui, ó, um triângulo que eu chamo de equilátero. E eu prolongo aqui, formando um outro triângulo aqui em cima, tudo bem? E ó, o mais legal é que agora eu vou dar aqui um zoom. Então, primeiro, por que eu prolonguei esse ângulo aqui? Na verdade, para formar um triângulo equilátero, tá bom? E outra coisa, quando eu fechei aqui 60 graus, eu queria que vocês dessem algumas, vamos dizer assim, olhadas no desenho como um todo. Primeiro, quando eu puxei 60 graus aqui e eu fechei esse triângulo equilátero, os lados todos aqui, eles são lados congruentes, porque formam um triângulo equilátero. E o mais legal de tudo, olha aqui, se eu olhar para esse 60, não se esqueça que aqui tinha um ângulo de 70. Bom, professor, por que esse ângulo aqui, ó, vou até pintar para vocês. Por que esse ângulo aqui embaixo, ele valia 70 graus? Porque, gente, 50 mais 60 mais 70 dá 180. Então, esse triângulo é o triângulo original. Aqui foi um triângulo que eu criei, um segmento que estava oculto, que eu realizei para poder ajudar a gente, tá bom? E aí, você pode lembrar o seguinte, se aqui é 20 e o ângulo externo é 70, pelo teorema do ângulo externo, a soma dos dois ângulos não adjacentes ao externo é ele mesmo. Então, 20 mais esse cara aqui, que vai ser quantos graus? 50 graus, vai formar 70 graus, tudo bem? Então, olha, você está visualizando algumas coisas interessantes. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou passar para esse desenho aqui, para vocês enxergarem o que está acontecendo de uma forma melhor, tudo bem? Então, ó, tudo aqui vocês já perceberam. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui que você já viu que esse ângulo é de 60 graus, tá bom? Eu vou marcar outra coisa, que você já viu que esse ângulo é de 50 graus. Que você também já viu que esse ângulo aqui de baixo, aqui, ó, é um ângulo de 20 graus, tranquilo? Então, você já sabe que esse ângulo aqui é de 70 graus. Tá? Então, na verdade, eu só estou reproduzindo para esse desenho aqui aquilo que a gente já tinha falado nesse, tá bom? Beleza, mas professor, por que você está fazendo isso? Para ficar mais fácil de enxergar o que a gente vai construir aqui. Como assim? Ó, vocês perceberam que eu fiz uma coisa que não tinha nesse desenho aqui? Eu fechei esse segmento aqui, ó. Eu fechei aqui, ó. Formei esse segmentinho aqui que não estava nesse momento. E por que eu fechei? Porque eu quero que vocês vejam algumas coisas interessantes. Primeira coisa, lembra que se aqui é um triângulo equilátero, esse lado é congruente a esse lado, que é congruente a esse, para esse triângulo aqui, grandão. Então eu vou mostrar para vocês que se aqui é congruente a esse, é congruente a esse, ele também vai ter uma congruência nesse triângulo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque, gente, dá uma olhada. Lembra que vocês viram que, olhando para cá, esse cara é 50, então aqui é 50 graus? Mas olha que legal, se aqui é 50 e aqui é 50, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles. Então, esse cara é congruente a esse.
tudo bem? Então, peraí, se esses dois são congruentes e aqui também é, esse triângulo aqui, ó, que eu tô mostrando com o meu dedinho, é um triângulo isósceles também. Gente, eu não vou me apegar ao rigor de ficar escrevendo as formas de encontrar os ângulos, porque o que eu quero, na verdade, é fortalecer o pensamento de construção com vocês, tudo bem? A formalidade de resposta a gente pode deixar para um outro vídeo, por exemplo, tá bom? Então, dá uma olhada para mim. Se aqui é congruente a esse cara, esse triângulo isósceles, a gente tem uma coisa muito legal. Eu vou falar para vocês uma informação útil, que se aqui é 20, lembra, vai ser muito parecido com esse grandão. Aqui é 20, 80 para um lado, 80 para o outro. Se aqui é isósceles é 20, então aqui é 80, ó que lindo. E esse cara total é 80, então aqui, ó, gente, só pode ser 30. Tá bom, gente? Mas por quê? Ué, porque tudo tem que dar 80, então eu vou até fazer de roxo, ó. Esse cara todinho aqui tem que ser 80 graus, ó, que lindo. E esse cara aqui, ele é 80. Tudo bem que meu desenho não tá tão bonito, porque na verdade, gente, lembra, a geometria, quando a gente está trabalhando com ângulos, ele não precisa estar efetivamente proporcional à realidade, tá? Então, parece que não, mas esse triângulo aqui é triângulo 80, 80, 20. Tudo bem, gente? Aí você fala assim, professor, mas que mais eu posso pensar? Olha que legal. Você pode pensar que quando você fechar esses três ângulos aqui, ó, os três tem que dar 180, não tem? Eu já tenho 80, eu já tenho 60. Para fechar 180, esse cara tem que ser 40 graus. Tranquilo? Beleza? Ah, e uma coisa importante, não se esqueça, se aqui era o prolongamento de uns 60 graus, então você tem que pensar, ó, vou passar para esse desenho que fica mais fácil de ver. Se aqui é 60 e aqui vai ser outro triângulo de 60, por quê? Porque aqui vira 60 graus, eles são opostos pelo vértice, prolonguei aqui, formou 60, 60, 60, e na hora que eu fechei 60 para cá e 60 para cá, concorda que vai virar um paralelismo? Por quê? Porque são dois 60 graus se cruzando numa base aqui, então eles têm o mesmo ângulo aqui e vai formar a mesma base em cima. Então, portanto, tanto esse cara aqui, ó, quanto tudo aqui, ó, vou até mudar de cor, esse cara aqui, ó, como esse cara aqui, todos eles são 60 graus. Então eu tenho um triângulo isósceles, que na verdade é mais do que isósceles, ele é um triângulo equilátero, porque tudo é 60 graus, ó, dá uma olhada, 60, 60, 60, tudo bem? Então, olhando para cá, porque fica mais fácil de visualizar, você tem 60 graus aqui, tudo bem? E você tem 60 graus aqui, porque são opostos pelo vértice, então aqui também é 60, e esse triângulo aqui, gente, é um triângulo equilátero, logo esse lado é congruente a esse, que é congruente a esse. Faz sentido para vocês? Tudo bem? Então, dá uma olhada agora na magia que é resolver esse exercício. Pessoal, lembra que aqui era 60 graus? Então eu tenho 80 aqui, beleza? Por isso que eu consegui prolongar. Agora dá uma olhada, 80 desse aqui. Mas ó, lembra que aqui é 60, né? Ó, porque aqui vai ser 10 graus, de acordo com o que a gente fez aqui. Pensa, dá uma olhada. Se eu olhar para esse triângulo grandão, vou até botar as pontas, ó, aqui, aqui e aqui. Eu tenho 80, tá bom? Mais 60, então vamos lá, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Para fechar 180, aqui só pode ser 40. Então, peraí, professor, então você está me dizendo que esse cara é 40? É, então, se esse cara é 40, vocês concordam comigo que aqui é congruente aqui porque esse cara é 40 graus? Vocês concordam? Agora eu quero que vocês olhem, já que vocês estão vendo essa figura, que vocês olhem nesse desenho que eu fiz aqui, ó. Por que eu fiz esse desenho? Porque eu tenho muitas coisas para dizer para vocês quando eu tenho 40, 40, 60, 60. Primeiro, esse cara é equilátero, não é? Então esse lado é congruente a esse. Esse cara é isósceles, porque aqui é 40, 40, então esse cara é congruente a esse. Agora o mais legal é, eu tenho uma congruência aqui com esse, eu tenho uma congruência aqui com esse, e esse ângulo inteiro é congruente a esse ângulo inteiro. Então eles são congruentes, esse triângulo e esse daqui, são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, tudo bem? Então, se eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês. Eu tenho que mostrar para vocês que, olha que lindo, esse ângulo ele tem que ser congruente a esse e esse ângulo tem que ser congruente a esse, já que esses dois triângulos são congruentes, tudo bem? Então, peraí,
Se você voltar para cá, você vai perceber que esse ângulo inteiro aqui, ó, ele é 60. Se você descobriu que esse segmento, ó, esse aqui que eu vou pintar de roxinho, dá uma olhada. Ele corta efetivamente no meio. Por que no meio? Porque esse cara é congruente a esse, então eu posso garantir para vocês que aqui vai ser 30 e desse outro lado aqui vai ser 30. Então, peraí, se tudo aqui é 60 e eu tenho garantias que esses dois triângulos são congruentes, aqui é alfa, então aqui também será alfa. Portanto, se 2α é 60, nós temos por consequência que alfa vale 30 graus. E essa é a resposta do tão temido triângulo russo, tudo bem? Então aqui vai a resposta alfa igual a 30 graus. Beleza? Tranquilo? Gente, eu quero que vocês entendam que essa não é a maneira mais fácil de fazer, mas é uma maneira muito bonita de resolver, não é? Então eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês e tentem fazer de formas diferentes e me mandem pra gente discutir, tá bom? Então, bons estudos pra vocês. Valeu!